E aí, galerinha do segundo ano, beleza? Tudo bem com vocês? Nós vamos continuar a nossa genética hoje. Hoje nós vamos trabalhar com a segunda lei de Mendel. Bem tranquilo, bem de boa. Lembra que eu falei para vocês que a maior dificuldade quando a gente trabalha com genética, sempre eu falo isso, a maior dificuldade é saber por que a gente aplica esse raciocínio, ou eu leio um exercício, do que o exercício se trata? Aquela característica que ele me fornece, qual herança, qual procedimento que vai seguir. Então, essa é a ideia de estudo, do estudo da genética, tá? A gente descobrir no meio de um exercício, no meio das informações, qual herança a gente aplica, como que a gente resolve, esse é o caminho das pedras, tá? Bem tranquilo, bem de boa, eu vou explicar para vocês passo a passo, tá bom? Não tem erro, é tranquilo isso para vocês. Então, vocês vão copiando, vão tentando entender à medida que eu vou explicando, é receitinha de bolo, tá bom? Então, hoje nós vamos falar de segunda lei de Mendel. Por que é a segunda lei de Mendel? É óbvio que nós vamos comparar com a primeira lei, né? Por que é segunda e não primeira? Então, vamos lá. Lá na primeira lei de Mendel, a primeira lei de Mendel ela era chamada do quê? De dominância completa. O que significa isso? Significa que a gente trabalha com uma característica, essa característica ela é representada por um par de alelos. Então, por exemplo, se eu trabalhar com o alelo A, né? Então, a gente vai ter o dominante e o recessivo. Na primeira lei de Mendel, a gente chama de dominância completa, por quê? Porque o azão domina totalmente o azinho. Quando aparece azão-azinho, que é o heterozigoto, o que acontece? O azão manda e ele é expresso. Então, a gente tem uma característica dominante, representada por um alelo dominante, e uma característica recessiva, ok? O que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com a segunda lei de Mendel. Na segunda lei de Mendel, a gente faz análise de duas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente vai trabalhar, por exemplo, na primeira lei a gente trabalhava com a cor da ervilha, só com a cor da ervilha. Agora, na segunda lei, nós vamos trabalhar com o quê? Com a cor e com a textura, duas coisas ao mesmo tempo. Tá bom? Então, é isso que a gente vai trabalhar. E você fala assim, Elaine, por que chama lei da segregação independente? Né? Então, a primeira lei de Mendel, ela chamava lei da segregação. Por quê? A gente explica assim, ó, porque os alelos se segregam na formação dos gametas. Como assim? Um gameta ganha um alelo, o azão, por exemplo, e o outro gameta ganha o outro alelo, o azinho, quando esses gametas são formados de um indivíduo heterozigoto. Então, um vai azão, o outro vai azinho, tá bom? Na lei da segregação independente, o que a gente tem? A gente tem os alelos, uma característica, ou representada por um par de alelos, em um par cromossômico. E o outro par de alelos, que representa outra característica, em outro par. Vou falar de outro jeito. A gente tem, por exemplo, a cor da ervilha em um par cromossômico e a textura da ervilha em outro par cromossômico. Então, não existe ligação entre as duas características. Uma característica não está presa à outra no mesmo cromossomo. Então, na hora de formar gametas, eu posso fazer todas as combinações possíveis com todos os alelos que eu tenho. Por isso que chama lei da segregação independente, tá bom? Mais para frente, a gente vai estudar como que ocorre a formação de gametas considerando a posição dos genes nos cromossomos, tá? E isso fica muito mais claro quando a gente vê na imagem, tá? Mas, por enquanto, guarde isso que eu estou dizendo para vocês. O que a gente vai fazer? Todas as combinações possíveis entre os alelos que representam as características. Eu já mostro. Tá? Então, a lei da segregação independente, que é a segunda lei de Mendel, o que ela faz? Ela analisa ao mesmo tempo duas características, tá? Essas características estão em pares de cromossomos diferentes, não homólogos, tá? E aí a gente tem o quê? A segregação dos alelos de maneira independente. Então, o que eu vou trabalhar com vocês? Eu vou trabalhar com a cor da ervilha, eu vou trabalhar com a textura da ervilha. Então, com relação, são duas características, cor e textura. Com relação à cor, a ervilha ela pode ser amarela ou ela pode ser verde.
Eu já sei, mas você vai ficar sabendo também de tanto trabalhar isso, tá? Mas o exercício, ele vai te informar quem é dominante e quem é recessivo, tá? Eu já sei que verde é recessivo, e vocês também já trabalharam em aula lá na primeira lei, tá? Então, o que a gente faz? A gente pega a inicial do recessivo, quando o vestibular ou o exercício me fornece uma outra letra, eu uso a letra que o exercício fornecer, tá bom? Mas, de uma maneira geral, a gente usa a inicial do recessivo. Então, o verde começa com V. O que a gente faz? Vzinho, Vzinho para o recessivo. O dominante, que é amarelo, ele pode ser Vzão, Vzão, ou Vzão, Vzinho. Tudo bem? Então, montei os genótipos aqui, do amarelo, dominante, e do verde, recessivo. Isso com relação à cor, beleza? Com relação à textura, olha aqui, textura. Eu vou dizer para você que rugoso é recessivo, tá bom? Então, se rugoso é recessivo, eu vou pegar a inicial de rugoso, que é a letra R, e vou colocar R'inho, R'inho. Toda a característica é formada por 2 alelos, tá bom? Então, eu coloco 2 R'inhos, minúsculo, porque é recessivo. A característica lisa, ela é dominante. Então, Rão, Rão, ou Rão, R'inho. Montei os genótipos dos fenótipos aqui, ou seja, da característica textura. Muito bem. O que a gente vai fazer agora? Agora eu vou mostrar um cruzamento para vocês. Eu vou cruzar o F1 com o F1. Vamos lembrar? F1 é sempre o heterozigoto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cruzar 2 indivíduos duplo heterozigotos. O que significa isso, Elaine? Ele é heterozigoto para V, para cor, então ele é Vzão, Vzinho, hetero, alelos diferentes, tá bom? Vzão, Vzinho. E ele é heterozigoto também para textura, então para característica lisa, Rão, R'inho. Então ele é heterozigoto para o V, que é da cor, e ele é heterozigoto para textura, que é o R. Então, Vzão, Vzinho, Rão, R'inho, cruzado com Vzão, Vzinho, Rão, R'inho. Então, isso aqui é F1 com F1. E quando o F1 cruza, que é o heterozigoto cruzando, eu tenho o F2. Então, eu vou mostrar para vocês o F2. Como que a gente faz esse cruzamento? A gente faz assim. A gente pega o primeiro indivíduo e a gente acha os gametas dele. Pega o segundo indivíduo e acha os gametas dele. Como aqui os 2 indivíduos são iguais, eu vou achar de um só, que já funciona para o outro, tá bom? Então, o primeiro passo é receita de bolo, segue passo a passo. Você vai pegar o primeiro indivíduo e vai achar os gametas dele. O que você vai fazer? Pega ele aqui, ó, olha ele aqui. O que você vai fazer? O gameta... Amores, o gameta, ele vai levar um alelo de cada característica. O que significa isso? Que ele vai levar um alelo da cor, ou seja, um V, e vai levar um alelo da textura, ou seja, um R. O meu gameta, ele tem que ter um V e um R. Vou falar da nossa linguagem. Ele tem que ter, não da linguagem correta genética, ele tem que ter uma letra de cada do genótipo. Ele leva um alelo de cada característica. Por que um alelo só? Porque é gameta. O gameta vai juntar com outro gameta. E na fecundação ele junta os 2 alelos, formando a característica. Um alelo da mãe, um alelo do pai. Formou a característica. Então, ele tem que levar um V e um R. Não pode pôr 2 Vs, não pode pôr 2 Rs. Um alelo de cada característica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o genótipo do indivíduo, ou seja, Vzão, Vzinho, Rão, R'inho, e vou formar os gametas dele. Vou combinar V com R, e vou formar todas as combinações possíveis. Então, quais são os gametas que eu consigo formar? Vzão, Rão, Vzão, R'inho, Vzinho, Rão e Vzinho, R'inho. Tudo bem? Formei todos os gametas. Vou achar de um indivíduo e vou achar do outro. De novo, nesse meu cruzamento, os 2 indivíduos são iguais. Então, quando eu acho de um, automaticamente eu achei do outro. Mas, se os indivíduos forem diferentes, eu acho de um,
depois eu acho do outro, ok? Achei o gameta dos dois. Segundo passo, eu vou colocar num quadro para cruzar esses gametas. Esse quadro é chamado de quadro de Punnett, tá? Então, tem professor que chama de chiqueirinho, tá? Então, esse é o quadro de Punnett, é o quadro de cruzamento. O que que a gente faz? A gente coloca aqui, ó, gametas, ok? E coloca os gametas de um indivíduo na primeira linha e os gametas do outro na primeira coluna. Vamos supor, se um dos indivíduos fosse assim, ó, vezão, vezinho, errão, errão, vamos considerar que um dos indivíduos que está cruzando seja esse. Quais os gametas desse indivíduo? Ah, eu vou combinar V com R. Então, o gameta aqui vai dar Vzão, Rão, e o outro gameta vai dar Vzinho, Rão. Eu só tenho 2 tipos de gameta, tá? Isso é uma suposição, se fosse esse, tudo bem? Então, quem que eu coloco no quadro? Ou na primeira linha ou na primeira coluna, eu coloco esses 2 gametas. Logo, a minha tabela vai ser menor, ok? Tá? Agora, o meu cruzamento não é desse indivíduo aqui. Eu só dei uma suposição, tá bom? Então, o meu cruzamento é o duplo heterozigoto. Esse que passou aqui, ó. Esse aqui, ó, o duplo heterozigoto. Então, o duplo heterozigoto, ele forma 4 gametas. Então, o que que eu vou colocar? 4 gametas de um lado e 4 gametas do outro. E o que que a gente faz agora? O que que a gente faz agora? Agora a gente faz o cruzamento. O que que a gente vai cruzar, Elaine? A gente vai juntar os gametas. Ó, eu vou juntar esse com esse. É batalha naval, ó. Esse com esse. E me dá esse aqui. Então, junta V com V, Vzão, Vzão. Errão, errão. Ok? Eu vou sair do módulo tela cheia, porque eu vou fazendo junto com vocês, tá? Eu sugiro assim, amores, vá fazendo. Ver se eu consigo sair. Vá fazendo junto, tá bom? Então, faça assim, ó, ou junto, ou dá um pause, e depois você... Ai, não estou conseguindo colocar. E depois você... agora sim. Isso. E depois você confere se você já entendeu. Dá um pause aí paralisa e vai fazendo. Depois você só vai conferindo comigo. Beleza? Ó, esse aí onde eu tô, o que que dá? Vai dar Vzão, Vzão, Rão, Rrinho. Beleza? Olha o próximo. Vzão, Vzinho, Rão, Rrinho. Próximo. Vzão, Vzinho, Rão, Rrinho. Ah, esse aqui eu errei, ó. Errão, errão. Vzão, Vzinho, errão, errão. Vzão, Vzinho, errão, errinho. Próximo. Vzão, Vzão, errão, errinho. Próximo. Vzão, Vzão, errinho, errinho. Próximo. Vzão, Vzinho, errão, errinho. Próximo. Vzão, Vzinho, errinho, errinho. Ok? Deixa eu conferir. Vzão, Vzão, errão, errão. Vzão, Vzão, errão, errinho. Vzão, Vzinho, errão, errão. Vzão, Vzinho, errão, errinho. Vzão, Vzão, errão, errinho, ok? Vzão, Vzão, errinho, errinho. Vzão, Vzinho, errão, errinho. É uma loucura, né? Vzão, Vzinho, errinho, errinho. Muito bem. Agora, ó. Vzão, Vzinho, errão, errão. Vzão, Vzinho, errão, errinho. Vzinho, Vzinho, errão, errão. Vzinho, Vzinho, errão, errinho. Aqui, Vzão, Vzinho, errão, errinho. Vzão,
Vzinho, Rzinho, Rzinho. Vzinho, Vzinho, Rrão, Rrinho. Ok? Vzinho, Vzinho, Rrinho, Rrinho. Beleza? Muito bem. É isso que deu. Muito bem. Fizemos o cruzamento. O que é o cruzamento? Ele mostra tudo que pode nascer. Depois que a gente faz o cruzamento, é laboroso, ok? A gente vai achar as proporções. O que são as proporções? Eu vou ver o que eu tenho aqui de indivíduos. Então, vai ser assim, ó. O que eu tiver de indivíduos com Vzão e com Rrão vai ser amarelo e liso. Então, vou colocar todos que são amarelo liso. Vzão, Rrão, amarelo liso. Ó, vou colocar AL, tá? Amarelo liso. Aqui também Vzão, Rrão, amarelo liso. Aqui, amarelo liso. Aqui não. Aqui tem Vzão, amarelo. Tem Rrão, é liso. Aqui não, pulei. Ó, amarelo liso. Aqui, amarelo liso. Aqui, amarelo liso. Aqui não. Aqui, ó, amarelo liso. Aqui não. Aqui não. Muito bem, quantos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, 9 são amarelos e lisos. 2 pontos, proporção. Vou colocar de outra cor para a gente enxergar, tudo bem? Depois tem isso escrito bonitinho. Eu estou escrevendo aqui para a gente usar o quadro, tá bom? Porque se eu for por outro slide, fica tudo rabiscado. Se tiver Vzão, é amarelo. Se tiver Rrinho, é rugoso. Eu tenho aqui, ó, amarelo rugoso, uma. Eu tenho outra aqui, ó, amarelo rugoso, 2. E tenho mais uma aqui, amarela e rugosa, 3. Então, 3 é amarela e rugosa. Agora, vou mudar de cor. Vou pegar um verde. Se tiver Vzinho, Vzinho, é verde. Aqui. Se tiver Rrão, é liso. Então, aqui eu tenho verde, lisa, uma. Aqui eu tenho mais uma, verde, lisa, outra. E aqui eu tenho mais uma, verde e lisa, outra. Eu tenho 3 verdes lisas. Show? Ok, sobrou uma. Essa última aqui sobrou... Vou pegar amarela. Ela é verde e ela é rugosa. Verde e rugosa. Muito bem. Qual é a proporção que eu tenho? Proporção fenotípica, que é uma. Proporção fenotípica. Eu tenho 9 amarelas lisas, 3 amarelas e rugosas, 3 verde e lisa e uma verde rugosa, ok? Eu vou lá para o outro quadro que está mais bonitinho. Muito bem. Vou para o outro quadro. Trabalho porque apaga, né? É uma judiação. Muito bem. Ó, 9 amarela lisa, 3 amarela rugosa, 3 verde lisa e uma verde rugosa. Se eu for montar a proporção genotípica, eu vou montar assim, ó. Para ser amarela, Vzão. Para ser lisa, Rrão. Então, eu tenho 9, Vzão traço, Rrão traço. Ok? Para ser amarela, Vzão. Para ser rugosa, Rrinho, Rrinho. Então, 3 são Vzão traço, Rrinho, Rrinho. Para ser verde, Vzinho, Vzinho. Para ser lisa, Rrão traço. Então, 3 é Vzinho, Vzinho, Rrão traço. Para ser verde, Vzinho, Vzinho. Para ser rugosa, Rrinho, Rrinho. Então, uma é tudo recessivo. Então, presta atenção. FUVEST, primeira fase. FUVEST, primeira fase. O que ela cobra do aluno? A proporção genotípica da segunda lei de Mendel. Então, na segunda lei de Mendel, quando a gente segue cruzamento padrão, que é cruzar os puros,
depois a gente tem F1, que é o heterozigoto, depois a gente chega em F2, cruzando o F1 com F1, ou o duplo heterozigoto com o duplo heterozigoto, a gente vai ter na proporção 9, 3, 3, 1. 9 o quê? 9, dominante para o primeiro, dominante para o segundo. 3, dominante só para um. 3, dominante só para o outro. E o último, tudo recessivo. Amores, presta atenção, você vai ter que guardar essa proporção. Lembra que eu falei que cada lei, na F2, dá uma proporção diferente? Lembra disso? Então, ó, quando a gente fala de primeira lei de Mendel, qual era a proporção da F2? 3 para 1. Quando a gente falou em codominância, ou dominância incompleta, qual era a proporção da F2? 1 para 2 para 1. Quando eu falei para vocês de letalidade, o que marcava a letalidade? 2 para 1. E agora que a gente está falando de segunda lei de Mendel, o que a gente vai guardar? 9, 3, 3, 1. E ainda a FUVEST, respira aí, calma aí, ainda a FUVEST, ela vai pedir da gente a proporção genotípica. A gente vai usar bastante isso na próxima aula, que é uma aula de interação gênica. Então, lá a gente vai usar. Quando cruza um duplo heterozigoto, o que a gente tem? Ah, a gente tem 9, 3, 3, 1. Você vai para o vestibular já sabendo isso. Até lá a gente vai decorar juntos, tá bom? Mas já vai se esforçando já. 9, 3, 3, 1. 9 o quê? Dominante para os dois. 3 o quê? Dominante. É só olhar aqui, ó. Você grava isso em 3 minutinhos. 9, 3, 3, 1. 9 dominante para os dois pares. 3 dominante só para um par. 3 dominante só para o outro. E o último, não tem dominante para ninguém. Guarda isso. Tá bom? Elaine, é a única maneira de eu resolver a segunda lei de Mendel? Não é a única maneira, tá bom? Como os pares de alelos estão em cromossomos diferentes, dependendo da minha pergunta, se ele me dá um cruzamento e ele me pede probabilidades de um determinado nascimento, eu posso trabalhar com uma característica. Então, eu trabalho, por exemplo, com o V, cruzo e vejo o que ele quer. Aí eu trabalho com o R, cruzo e vejo o que ele quer. Então, eu posso trabalhar com as probabilidades separadas, e aí eu uso a regrinha das probabilidades. Se eu quero uma coisa e outra, o que eu faço? Eu acho as probabilidades e multiplico elas, tá? Então, em um caso de uma pergunta de probabilidades, a gente pode sim trabalhar com as características separadas. Trabalho primeiro com a cor, vejo a cor que ele quer e vejo a probabilidade dessa cor. Eu trabalho com a textura e vejo a textura que ele quer e acho a probabilidade dessa textura. E aí eu junto as duas coisas usando a regrinha do E, multiplicando essas probabilidades que eu quero, tá bom? Mas em alguns casos eu preciso fazer o quadro. E aí eu tenho que aprender a fazer o quadro. Então, a aula de hoje foi para a gente entender como que a gente desenvolve o quadro. Receitinha de bolo. Acha a gameta, ok? Coloca no quadro os gametas de um indivíduo na primeira linha, os gametas do outro na primeira coluna, junta esses gametas, vai juntando V com V, R com R, ou as letras que o exercício fornecer. No nosso caso foi V e foi R. Mas em outro exercício podem ser outras letras, ok? Juntou as letrinhas, formou o genótipo dos indivíduos, veja o que eles são, monte a proporção fenotípica, monte a proporção genotípica e você finaliza o exercício, tá? Faça com bastante cautela, com bastante atenção e olhe direitinho. Se ficou com dúvida, volta na aula no momento em que você ficou com a dúvida e veja de novo, tá bom? Ó, o último slide meu, eu coloco aqui para lembrar as proporções, tá bom? Proporção de primeira lei de Mendel, 3 para 1. Proporção da dominância incompleta ou codominância, 1 para 2 para 1.
letalidade 2:1. E lei da segregação independente, que a gente acabou de trabalhar, 9331. Às vezes o vestibular, ele só cobra a proporção. Num exercício de lei da segregação independente, né, explorando essa proporção, ele pode também pedir 9331 mais do que? É aquilo que eu falei que tem que guardar. 9 dominante para os dois, os 3 dominantes só para um, 3 dominantes só para o outro, e o último, tudo recessivo. Eu acho que de tanto eu ficar repetindo, você já deve ter até decorado. Tá bom, amores e amoras? Beijo no coração. Isso aí é um próximo assunto, não faz parte do nosso assunto agora. Então, finalizamos aula de número 67. Beijo no coração, fiquem com Deus e até breve. Tchau.